Salve, rapaziada! Tamo na área! Mais um jogo, mais um vídeo! Inter SM joga bem, mas empata! Está a uma vitória da classificação! Então vem com a gente e confere aí! Mais um jogo e dessa vez, né, a gente vai pela positiva. Não adianta, a gente vai com o Bruno Coutinho até o final, né, da competição. Então temos que começar a ver algumas coisas, né, que a gente pode pontuar como coisas positivas que vem acontecendo nesse trabalho. A gente queria uma vitória contra o Brasil de Farroupilha, lá do meu amigo Bertual. Bertual, obrigadão pela camisa aí do Dragão. Um time, inclusive, que a gente mostrou aí nas nossas redes sociais, historicamente tem mais vitórias sobre o Internacional de Santa Maria, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é se inscrever no canal, é deixar um like, é ativar o sininho de notificações e compartilhar com toda a galera, deixar um comentário. Tá gostando do trabalho? Tá confiante? Né? Tá falando de onde? Já estão quase chegando a 1000 inscritos. Ajuda aí, falta pouco. Bom, como eu falei, vamos ver pela positiva. A escalação do time tinha, né, Tairone, Júlio Simas e Matheus Santana com 3 zagueiros. O primeiro tempo ficou assim, ó, 3-5-2 clássico, né? Então dá para ver que essa é uma formação que o professor Bruno Coutinho gosta muito e que nós não devemos ter, né, muito espanto em não ter mais zagueiros, não contratar mais zagueiros e continuar com o Marcão, Tairone e Rodrigo Augusto. No intervalo sai o Tairone, né, e entra o Rodrigo Augusto. Alguns comentários das rádios, né, tava bem a zaga e sai, toma o gol. Mas o fato é a questão da minutagem, né? Então o Bruno tem batido nessa tecla, o campeonato tá afunilando e ele não quer estourar jogadores, não quer chegar, né? A gente vale lembrar que no jogo contra o Pelotas a gente teve, por exemplo, o Alan Christian, que não pôde jogar porque estava lesionado, né? O Tairone estava, né, suspenso. Então, né, vamos dar um voto de confiança também para o professor, que está vendo o todo, né, que está tentando olhar o todo aí, né, no seu trabalho. Então, né, colocou em campo, né, um time que num 3-5-2, né, vamos lá, tá bem, e jogou bem, né, o primeiro tempo o Inter teve bem, né, dominou as ações, e aí depois da metade, né, do primeiro tempo para o segundo ele acabou, né, perdendo um pouco de espaço. O Brasil estava em casa, né, tinha que fazer por onde. Veio o gol, né, antes ele faz as trocas, tira o Tairone, coloca o Rodrigo, né, tira o Balde, né, que sofreu bastante com o Bebel, velocidade do garoto lá do Brasil de Farroupilha, e coloca o Kevin. Então, assim, né, 6 por meia dúzia, no caso do Kevin e pelo Alan Balde, literalmente, e o Rodrigo no lugar do Tairone, né? Só que daí vem o gol, né? E antes que a gente já olhe, pô, Copete falhou, cara, assim, né, era uma bola que dava para chegar, mas o goleiro foi traído pela movimentação, né? A bola foi lançada direta para a área e a gente vê nitidamente uma falha no tempo de bola, principalmente ali do Matheus, que não conseguiu cortar, enganou até o atacante, que não chegou na bola, e consequentemente enganou, né, o Copete. Então, assim, né, não foi nenhuma mudança drástica, né, porque na verdade ele pegou e adiantou o Simas e deixou apenas o Matheus com o Rodrigo Augusto na zaga, mas foi uma bola aérea, foi uma falta, ou seja, o time estava todo postado, não era uma situação, né, de toque de bola, de chegada, de contra-ataque, que o time estava desarrumado, não, né? Então teve esse problema. Aí, claro, perdendo de 1-0, teve que fazer mudanças, né? Começou com o David Batista e o Jarro, no lugar, né, do Borbeck, de novo, 6 por meia dúzia, tranquilo. E aí sim tira o Vitor Júnior e coloca o Jarro e puxa o Lion mais para trás para fazer esse papel de articulação. O Lion estava bem, podia ter sido,
né, o craque do jogo, a gente preferiu ficar com o Simas pela regularidade, pela versatilidade do Júlio Simas, que grande descoberta, né, que baita jogador, e jovem, né, fez a de zagueiro, jogou de volante e fez o gol. Não tinha como não ser, né, o Júlio Simas o craque dessa partida. E aí, né, ainda com 1-0 no placar, o Brasil de Farroupilha, né, se aproveitando da tentativa do time se ajustar em campo, né, vai lá e começa a pressionar, e numa dessas, né, tentativas de pressão, o TSM, né, escapa e consegue, né, com o Júlio Simas, depois do Misael, né, lançar para dentro da área. O zagueiro, né, o David Batista, ao disputar com o zagueiro tenta afastar e a bola cai no pé do Júlio Simas. Então, né, dessa vez, eu acho que é importante a gente, como eu disse, tentar começar a ver as coisas também pela positiva. É óbvio que a gente queria estar bem mais tranquilo, mas isso, por outra vez, também, né, essa situação tira um pouco daquela coisa do já ganhou. A gente está vendo que vai ser difícil, que vai ser complicado. Né? Depois, lá nas tabelas, a gente vai ver, né, a questão dos cruzamentos. Não é só a classificação, decidir em casa, o terceiro. Né, com o chaveamento era importante, por exemplo, não ter que jogar com a Aimoré. Não queria ter que decidir a vaga com a Aimoré, né, na semifinal. Ou vai, né, porque a Aimoré é o primeiro, nós vamos ter que decidir na casa dos caras. Né? Então, seria, né, não seria bom, né, decidir com o melhor time da competição. É óbvio que num campeonato como esse você vai acabar tendo que jogar com os melhores em alguns momentos. Então, o Inter SM empata, né, joga bem, empata e está a uma vitória da classificação. Vamos ver como é que foi esse empate então. Começa o jogo, equipes perfiladas em campo. A gente vai ver que até, né, os 5 minutos foi bola de um lado, bola para o outro, o Inter controlando as ações. A gente vai ver aqui um esquema 3-5-2 bem, né, nítido do Bruno Coutinho. Eu penso que o time que foi a campo hoje é o time ideal, na visão dele, do ponto de vista de ter, né, 2 volantes como zagueiros, né, por tocarem melhor a bola. Aos 8 minutos, o Brasil chega com o Denilson, né, limpa ali fora da área e dá um belo chute que passa à esquerda do goleiro Copete. Então, a primeira chegada do jogo aí, como vocês estão vendo, aos 8 minutos, né, do Brasil de Farroupilha, levando, né, um pouco de perigo ao goleiro Rafael Copete. Aí, uma jogada em que o Misael, depois de cobrar o lateral, vai à linha de fundo, joga a bola na área. O Alan Baldi, né, tenta ajeitar para o Morbeck, mas é o Morbeck que joga para trás e a bola acaba, né, chegando no Matheus Santana, que também arremata de fora da área, mas passa muito alto sobre o gol do goleiro do Brasil de Farroupilha. Era a primeira chance do Inter SM no jogo. Mais uma chance aí, escanteio na área, a bola fica viva e Gabriel Morbeck acaba cabeçando a bola por sobre o gol do Brasil de Farroupilha. Né? Então, mais um lance de bola parada, né, que leva perigo ao gol do Brasil. Aí foi a vez, né, da pressão alta, dá resultado, o Vitor Júnior rouba a bola, né, e joga ver o Lion sozinho na direita, ele toca na área e por pouco o Alan Baldi, né, não chega. Então, essa pressão alta a gente pôde observar, funcionou bem nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Internacional avançou as linhas, mas o Brasil não parecia muito incomodado com essa situação, parecia gostar de dar a bola para o Internacional. O Brasil sempre que chegou foi ali para o lado esquerdo, aí um lançamento para a área, quase encontro dos jogadores do Brasil ali, né? E o Inter jogou basicamente todo o primeiro tempo pelo lado direito do campo. Então, né, enquanto o Inter achava espaços do seu lado, né, direito de ataque, o Brasil encontrava espaços do lado esquerdo. Aí a gente vê, né, uma chegada do Brasil, Alan Baldi chuta no atacante Giovani e a bola vai
pela linha de fundo, mas quase encontra, né, o nosso gol. Aí, aos 44 já, pelo lado esquerdo, o Bebel, né, que deu um cansaço no Alan Balde, que depois iria sair no intervalo, né, consegue escapar ali pelo lado esquerdo da defesa do Inter SM e vai sozinho e chuta sozinho, e o Alan Balde consegue chegar a tempo de fazer o corte. Então, o primeiro tempo foi isso, né? Um jogo em que o Inter SM teve a bola, teve algumas chances, o Brasil também teve chances, mas acabou 0-0 o primeiro tempo entre Brasil e Inter SM. Começa o segundo tempo, vai sair Tyrone e Alan Balde e entram Rodrigo Augusto e Kevin. E aqui nós vamos fazer jus aí a escolha do professor Bruno Coutinho, que não inventou, né? Trocou 6 por meia dúzia. Ou seja, Rodrigo Augusto entra na dele, de zagueiro, na do Tyrone, e o Kevin entra na do Alan Balde, lateral esquerdo para o lateral esquerdo. Então, né, o que ele vai fazer a mudança é puxar, né, o Júlio Simas para jogar mais no meio de volante. Então ele volta ali com uma linha, né, de 2 zagueiros e com os laterais segurando um pouco mais os laterais, né, que no caso o Misael, né, atacou muito no primeiro tempo, né, enquanto que o Inter não jogou pelo lado esquerdo. Mas então não inventou, né? Depois ele vai falar na entrevista coletiva da questão da minutagem, e que é importante também que a gente entenda, né, que está chegando a fase decisiva e não podemos perder jogadores. Mas aí veio o castigo, né? Não o castigo pelas trocas, mas o castigo para quem estava jogando de fato melhor. E o Brasil de Farroupilha vai achar o seu gol nessa falta cobrada pelo Maurício, que entra direto no gol, né? Ouvi coisas sobre uma possível falha do Copete, mas se a gente reparar aí, né, no replay, está vendo a comemoração dos jogadores aí do Brasil de Farroupilha, o Matheus Santana erra o tempo da bola, né, e também o atacante do Brasil não toca, e o Copete ficou vendido, olha lá. O Matheus Santana pulou, não achou nada, e restou ao Copete observar a bola entrando, né? O zagueiro acabou, né, não tendo tempo de bola, e como também não tocou no atacante. Aí então o Bruno começa, aí sim começa a fazer mudanças, né? Não só de jogadores, vai colocar o David Batista do Borbeck, centroavante por centroavante, e tira o Vitor Júnior para colocar o Jarro, e aí vai trazer o Lion mais para trás para fazer esse trabalho de articulação, né? Então, essa sim uma mudança mais tática, digamos assim. Mas o Brasil continuava ali dando, né, algum trabalho, criou ali em um determinado momento uma sequência de escanteios, né, e não nenhum com arremates mais perigosos a gol, mas a gente vai perceber aí que o gol, né, do Inter SM vai sair exatamente no momento em que o Brasil controlava as ações. O Brasil, de alguma forma, né, o Inter estava melhor, estava se impondo, mas nitidamente, né, havia sim um sinal, né, de desorganização nesse ímpeto que o Inter criava, né? Mas, volto a dizer, né, vamos tentar ver pela positiva o, né, o trabalho do professor, né, com ele que nós vamos até o final. Então, acho que as trocas surtiram efeito, ao contrário do que de outras vezes, né, mas agora, né, mas também como em outras vezes, a gente falava, né, que as trocas, poxa, as trocas sempre melhoram, por que elas não acontecem antes, né? Aqui eu nem diria que as trocas, né, elas foram realizadas, digamos, né, não foram realizadas, né, com aquela necessidade de controle, mas sim, né, de um time que precisava buscar pelo menos o empate e de alguma forma foi colocando atacantes. Depois das entrevistas a gente vai ver que tanto o Bruno quanto o presidente Pedro falam de contratações do meio para frente,
E se a gente for ver a escalação que iniciou hoje, né, praticamente todos os jogadores de meio campo estavam, né, jogando. Mas acompanha aí, na voz do meu amigo Guilherme Rodrigues, a narração do gol do 3M. Vai aí, The Voice! Saindo lá de trás, o momento do blitz agora é do Inter. Colocou dentro da grande área, David Batista de cabeça, Júlio Simas na cara do goleiro, vai marcar, é gol! 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 Providencial Júlio Simas, decisivo, por muitas vezes o melhor jogador em campo. Aí sim, depois do gol, o Inter SM tomou conta das ações, ficou muito perto de virar o jogo, aí a grande quantidade de atacantes começou a fazer efeito, a diferença física começou a fazer efeito pro Inter SM, uma chegada que o Pepeto, né, rouba uma bola, tentativa de saída do Brasil e chuta muito próximo, né, do gol. Vai ter ainda uma cobrança do Lion, né, de uma falta, né, ali pelo lado esquerdo de ataque. O Inter, né, começou com o Jaco, a entrada do Jaco do PP a jogar mais pelo lado esquerdo. Então teve o chute do PP que vocês acabaram de ver. E aí a cobrança de falta do Lion, que vai bater no travessão, podia ser o gol da virada. Né? Então uma bela cobrança que poderia, né, ter sido aquele gol, como aconteceu em outras partidas, que também no finalzinho a bola bateu na trave, o chute do Kevin contra o Glória, enfim. E aí no replay não, aí novamente o Lion vai chutar, né, e a bola dessa vez não vai passar nem perto, e o juiz acaba o jogo, o apito final, e 1 para o Brasil de Farroupilha, 1 para o 3M, resultado final. Cara, mais uma vez faltou um pouco a gente caprichar mais ali na finalização para conseguir sair com a vitória. Mas a gente sabe que competição é isso, é difícil. Infelizmente a gente tomou um gol de bola parada. Agora é buscar a vitória lá em casa. Simas, atuando como zagueiro hoje no início, né? Mas no segundo tempo participando bastante. Como é que tu vê uma avaliação aí geral sobre o resultado 1-1? Para ti ficou de bom tamanho e por ter saído atrás do placar acaba sendo um bom resultado? A gente sempre joga para buscar os 3 pontos. Não era o que a gente queria, mas como você disse, a gente saiu atrás do placar, conseguimos empatar, mas nessa altura do campeonato a gente tem que começar a vencer partidas seguidas para a gente retomar ainda mais a confiança. Quarta domingo, o que muda a partir de agora? Na verdade a partir de hoje já mudou. Agora é pensar no próximo jogo em casa e consequentemente buscar os 3 pontos. Conjuntura, né? A gente queria prezar tanto por pontuar com 3 pontos, né? Fazer uma sequência de 6 pontos. A gente sai mais uma vez e não convence fora de casa. Me incomoda muito, né? Não resolver, não conseguir tirar deles o que a gente tira dentro de casa, que a gente faz a nossa casa tão forte e tem essa oscilação nos jogos de visita, e principalmente a oscilação de um tempo para o outro. É lógico que a maneira que a gente sofreu o gol hoje, em qualquer divisão, em qualquer nível, abala, né? A gente tem que ser maduro o suficiente, entender que sempre tem mais tempo por jogar, né? Inclusive, quando a gente tomou o gol, tinha mais de 30 minutos e a gente tentou acelerar um pouco, abriu mão do jogo apoiado e acelerou, botei jogadores de velocidade, né? Que poderiam jogar mais minutos em função da parte física, né? Como vocês viram, também eu tive que alterar já no intervalo 2 atletas que têm quase todos os minutos jogados, então a gente tem que entender também a parte física. Enfim, não fico nada feliz com o empate, principalmente uma equipe que, no meu modo de vista, com todo respeito, né? A equipe adversária, a gente tinha capacidade de sair daqui com a vitória. Eles fizeram um bom jogo defensivo também, eu sei reconhecer esses pontos e felizmente já tem domingo e a gente vai pontuar com vitória dentro de casa. Tu mesmo falaste na questão da falta de sequência, o quanto isso incomoda e o que está ao alcance do técnico para buscar essa sequência de bons resultados? Incomoda porque a vitória, externamente, ela mascara alguns erros que hoje, como no empate ou numa iminente derrota que já aconteceu,
afloram os erros, né? Então a vitória ela serve para gerar confiança internamente e do suporte que a gente precisa com os nossos torcedores, né? É lógico que só quem está aqui no processo interno sabe, né? Que a gente também vê as falhas durante as vitórias, mas como eu disse, como a gente toma um gol dessa maneira, né? A gente faz tanta força para defender bem e não sofrer ataques pelos lados, não sofrer ataque, né, de bola trabalhada. E uma bola daquela ali, sofrer gol naquele período do jogo ainda, eu não pensava em alterar em função, né, da capacidade física, né, que os atletas vêm sofrendo. Eu queria deixar um pouco mais pro final. E aí acaba que você tem que trocar estratégia. O que está na minha alçada é passar, né, repetir algumas ações que a gente precisa ajustar e passar a melhor informação para eles, mostrar o melhor caminho, né, para a gente atacar e ser sólido na defesa. E aí a decisão é sempre do atleta dentro de campo, né? Eles têm que ser o mais inteligente possível para receber essa mensagem e flexibilizar ela de acordo com o andar do jogo. Eu acho que, mais uma vez, pelo menos na nossa breve avaliação aqui próximo ao término da partida, a gente teve plena consciência que a gente conseguiu ser superior, né? Mas segue não sendo garantia de resultado, né, cara? Então não nos deixa nada feliz e nada satisfeito. A gente segue ali em cima, segue no bolo para classificar, mas a gente quer mais e tem tempo sim para reagir. Tem 3 jogos da classificatória e a gente tem que chegar, né, na fase de mata numa crescente. Eu acredito que é possível sim. Bruno, questão do Júlio Simas, né? Como tu mesmo disseste, ele é um zagueiro, né? E às vezes ele começa mais atrás ali. E hoje ele teve a oportunidade, principalmente no segundo tempo, né, de jogar mais à frente. Dá para se dizer que ele é o ponto forte, um dos pontos fortes aí do Inter de Santa Maria? É o segundo gol do Simas, né? Nessa situação, dentre as outras oportunidades que ele falhou. Eu tinha te falado, né? Ele é um zagueiro volante. Acaba que como eu posiciono eles dentro do campo, às vezes aparenta que é só zagueiro, às vezes aparenta que é só volante. O importante é o entendimento que ele tem, né? Ele é um jogador de muito vigor, e físico, que nos ajuda praticamente o campo todo, né? E tem esse entendimento também de ocupar espaço, de atacar. No primeiro tempo, sim, ele estava bem posicionado como zagueiro, fazendo a iniciação ali do lado do Tarone. No segundo tempo, aí sim posso te dizer hoje que alterei de fato ele de posição, ele foi fazer parte do centro do campo. E aí foi por isso que ele apareceu naquela situação ali. Dá para dizer que tá funilando, vamos dizer assim, a divisão de acesso, até pelo calendário que mudou de semana após semana. Agora é quarta, domingo a partir de hoje. Então, claro que aí no mata-mata, entre um jogo e outro tem uma semana, mas igual. E aí tu falar sobre a questão dos pontos, que tá faltando a sequência, aí daqui a pouco surge alguma desconfiança e o técnico sabe que o time tá criou bastante, enquanto o Santa Cruz não fez. Hoje não criou tanto, enfim. Mas o que deve ser do discurso do Bruno para passar no vestiário, que a gente pode passar pro torcedor? Eu lembro da questão psicológica, que falou que também é uma área que tu atua bastante, para que nesse momento aí o Inter possa crescer. Então, a exaustão dos treinos, né? A gente tem que ter um controle na carga física, né? Eu lembro que pós a nossa entrevista lá da cabine, eles falaram, né? O Bruno tem que treinar um pouquinho mais na exaustão, né? E a gente tem um controle minucioso sobre a parte física, né? Eu queria ter o Jarro por muito mais tempo dentro de campo, né? Acabo que para te responder eu preciso, né, Gilson, dar volta, né, e falar mais uma vez sobre a parte física. É um jogador que tem uma média de 29 minutos jogados, hoje foi mais exatamente isso que ele jogou. Então, em cima da informação assertiva que eu tenho que passar para ele, sabe? Não posso errar, não posso apertar no momento que não é oportuno. Principalmente agora pós-jogo, a gente tem que só baixar a adrenalina, esfriar a cabeça para a partir de amanhã aí sim começar a corrigir. Agora nessa situação de poucos treinos em função de jogo quarta e sábado, a gente corrige muito, né, mostrando os detalhes através dos vídeos e ajuste, muita conversa. Eles já entenderam, a gente já tem um funcionamento, né? O que toca sim é de fato esse funcionamento que a gente faz, esse futebol vistoso, acho que posso dizer assim, e dentro de casa a gente ele não se converte nos jogos fora. Então achar esse equilíbrio é a minha principal missão, e eu passo a mensagem e eles têm que tentar executar o mais rápido possível. Bruno, tu mesmo disse que tu gosta de pensar cada jogo, né? Escalar o time do Inter conforme o adversário, enfim.
No jogo de hoje foi a segunda vez. Me parece que o Inter Ô, Gilson, pergunta pro Coutinho por que ele não gosta de jogar com atacante. Contra o Novo Hamburgo, o Bruno vai tentar repetir o time ou vai pensar uma estratégia nova aí para enfrentar o Novo Hamburgo em casa no Presidente Vargas? É um ponto bem importante, assim, né? Questiona se repete o time e pede substituição, né? Se eu altero o time, fala que o time não tem uma identidade, uma característica. Então a gente tem um dado interno, né? A gente repetiu escalação de um jogo para o outro por 2 vezes já dentro da competição. Isso são 4 jogos de 11, um pouquinho menos que 50% dos jogos a gente repetiu a escalação. Então, assim, e dentro disso tu pega os atletas que mais entram, que mais tem minutagem, 7 deles praticamente se igualam na minutagem. Então, assim, a equipe lógico que tem um padrão, lógico que tem uma maneira de atacar, sabe como se defende, sofre pouco dentro do jogo. Os atletas que têm mais minutagem são, né, os considerados, né, pelos demais titulares. Então, assim, as alterações, nome por nome, praticamente, elas se repetem. Então, assim, discordo quando fala que não tem uma identidade, não sabe como quem são os titulares. Eu acho isso uma balela, é muito fácil jogar a palavra pra cima, assim. Por isso que eu falo, a gente tem a mesma avaliação minuciosa quando a gente vence e quando a gente perde, né? E é lógico, daí o entorno, né? Quando a gente perde, se aflora mais, e aí o treinador tem vários adjetivos, né? Que servem para o treinador nessa situação, mas eu sei lidar com isso e gosto de lidar com isso, não vai mudar a nossa convicção aqui. Já que tu entraste em nome, te perguntar um pouco mais a questão física do Jarro, e se puder falar também mais de alguém que daqui a pouco tem não tá 100%, e até por isso que o Bruno possa revelar, claro, por isso não comecei com esse jogador, ou não teve uma sequência, ou ao longo da competição sentiu alguma coisa, e aí já tô passando na minha cabeça a questão das opções que tu tem como atacante de lado mesmo, aí me veio só Jarro e Pepeto. Além desses dois, por isso pode pintar uma contratação, essa reta final, ou se isso foge do Bruno, enfim, mas primeiro foram 2 perguntas, na verdade. Primeiro, essa questão aí de quem é que não tá 100%, daqui a pouco até por isso tu não tá escalando. Não, assim, Gilson, felizmente a gente tem 100% dos atletas à disposição, né? A gente tem um menino, só o Everton, que tá voltando uma transição, mas o Everton não estreou ainda conosco. É lógico que tem uns muito mais desgastados que os outros, né? Eu já te expus um número aqui, a gente tinha 1000 minutos exatos jogados e vários atletas, né? Por isso que eu falei que a gente tem uma identidade, vários atletas, eu diria que 7, 8, 940 exato, entendeu? Então, assim, o cuidado que a gente tem é não sobrecarregar e chegar numa fase de mata, né? Lógico que o mais em cima possível da tabela, mas chegar numa fase de mata em crescente, inteiros fisicamente, e aí tem um controle bastante minucioso. Tu colocou bem os jogadores de lado que tem origem, né, de lado, são esses mesmo que tu falou, né? Mas também é importante lembrar que a gente começou, né, jogando no início do campeonato com a Lambaldi numa ponta, com Simas de ponta esquerda também, e aí a gente venceu, e aí não se aflorou e não se mostrou nenhum erro, ninguém achou ruim ter atletas naquela posição, os atletas pisavam na área, concluíam. Então, assim, de fato, de origem como ponta, a gente tem esses que você mencionou, mas a gente tem que suprir essa carência achando uma melhor posição para eles dentro do campo. Sobre a chegada, assim, temos um mapeamento, temos pouco tempo para isso, né? Temos até o final da semana que vem para concretizar tudo, ou um pouquinho mais, se não me falha a memória. E temos em vista alguns nomes, sim, é lógico que hoje a gente não pode explanar nada, né? Mas a ideia é a gente qualificar, se for possível, né? A gente segue no mercado. Mas, assim, também, sem fugir da questão, desde o início, né? A gente questionou, né? Eu falei que se fosse atleta que somasse tecnicamente, né, e viesse nos ajudar, sempre vai ser bem-vindo. Bruno, a questão Inter de Santa Maria regressa hoje a Santa Maria, como é que vai ser a questão também de treinos? O Inter vai ter tempo suficiente para treinar, questão física, enfim, para o jogo contra o Novo Hamburgo, como é que vai ser o cenário até o jogo de domingo? Cenário de ajuste, né, a gente não pode fechar os olhos para ajuste que tem que ser feito, né, a nossa cobrança ela é muito clara, né. Hoje, um resultado de empate nessa situação, a gente acaba que enxerga muito mais os erros, né? A gente teve muita situação favorável hoje, mesmo nas condições que o jogo se colocou para nós, e tem que ajustar com o pouco tempo que a gente tem. A gente não pode errar na situação física agora. Eu insisto nessa situação, porque a partir de agora, se a gente tiver alguma lesão, a gente não recupera e faltam 35 dias para
a gente ter o nosso objetivo cumprido. Para fechar, ao menos é a minha parte, na verdade está indo agora o colega, essa questão de classificar em terceiro, em quarto ou quinto, jogar segunda em casa, segunda fora, tem alguma preferência ou até pela tua trajetória toda no futebol, daqui a pouco isso independe? Assim, Justo, não é garantia, né? A gente, por convencimento, por uma situação anímica, né? Chegar convencendo, quanto mais alto na tabela, muito melhor para nós. Por mística do futebol, trazer o segundo jogo para casa é sempre muito bom. O entorno, né? Torcida, que eu falo, se convence, né? Sabe que o time está jogando a segunda em casa por merecimento, então é lógico que ajuda muito, né? E consolida uma classificatória, né? Entre os melhores. Preferência, eu queria ser o primeiro e não empatar nenhum jogo, né? Logicamente, não é assim. Então, a cada jogo que passa, a gente vê até onde, qual é o topo que a gente pode chegar, e é isso que a gente vai fazer depois com a cabeça fria aqui a partir de amanhã. Sim, agora é uma fase decisiva do campeonato, né? Enfim, a gente não tem mais tempo de treino praticamente, né? A gente vai viajar agora, vamos chegar de madrugada, enfim, recuperação amanhã, né? Sexta-feira um treino e já estamos no fim de semana do jogo de novo, né? Então, é hora de quem tem elenco, né? Que vai conseguir fazer, né? Ter um melhor rendimento, né? Então, a gente confia muito no grupo, né? Confia muito no elenco que a gente montou, né? Então a preparação agora é só jogo praticamente, né? Não vai ter muito tempo, espaço para treino, recuperar os atletas e rodar o elenco, né? A gente tem essa vantagem agora de ter 2 jogos em casa, né? 2 partidas importantes aí contra o Novo Hamburgo, 15 horas sim, né? E na quarta-feira 19h30, e aí depois a União, né? Então, oportunidade de fazer 6 pontos, né? Dentro dos nossos domínios, né? Não posso pensar diferente disso, né? Fazer os 6 pontos e ver o que a gente consegue especular ali entre os 4 primeiros, né? Tava olhando o Gramadinho vai pegar o Veranópolis, né? Então, ou seja, o segundo pega o terceiro na próxima rodada, né? Então, é bom para nós, né? Com uma vitória aí, quem sabe a gente consegue mirar um pouquinho, né, mais em cima ali e conseguir beliscar um terceiro, segundo lugar aí para ter mais vantagens aí nos mata-matas. Provavelmente a gente vai fazer R$20 e eu vou lançar o jogo amanhã, né, pra gente poder já vender os ingressos, enfim. Então, mobilização total pro torcedor, né? Um jogo importante, o Novo Hamburgo tá chegando, é uma equipe perigosa, né? É uma equipe de camisa, é um clássico que há muito tempo a gente não vê, né, na nossa cidade. Então é a oportunidade pro torcedor lotar a casa, né, e empurrar o Internacional. Data limite é o dia útil anterior ao início do mata-mata. Então isso aí vai bater lá no dia 1º de agosto. Isso é na sexta-feira antes do primeiro mata-mata, que é o dia 13 de agosto. Então até dia 1º de agosto as equipes podem se reforçar. Claro que a gente está sempre atento ao mercado, né? E a movimentação dos nossos adversários também, né? Então isso é muito comum no acesso, né? As equipes acabam reforçando, né? Para as fases, né, decisivas, né? Zagueiro, creio que não precisa. A gente tem o Tantan tá fazendo a zaga ali, então tem Rodrigo, tem Marcão. Então, o zagueiro tá tranquilo. Do meio, e quem sabe a gente pode ter alguma novidade, né? A nossa análise não para nunca, né? Então, à medida que a Série D está terminando, né, para alguns clubes, né, que não estão conseguindo classificar, então vai sobrar alguns jogadores no mercado. Eu acho que no final aqui o juiz poderia ter dado mais uns 5 minutos, né? Porque o cara deixou 6 minutos ali com toda a parada que teve, né? Então o nosso banco reclamou, a gente ficou em cima ali. Não, satisfatório não, porque a gente tem que ganhar fora, né? Isso é uma coisa que a torcida, a imprensa, todo mundo cobra, né? E tomamos um gol bobo ali. Creio que era uma boa oportunidade de a gente vencer o jogo, né? E daí o jogo acabou tendo outros contornos, né? Devido ao gol, e o pessoal tá se cobrando ali dentro, a gente cobrou também. Agora a gente tem uma viagem longa para Santa Maria para ir conversando. Bom, então tá aí, né, as entrevistas, assim como uma das rádios lá de Santa Maria, a gente também, né, escolhe o Júlio Simas como o craque do jogo. Assim, outro ponto positivo que eu acho que a gente precisa destacar também, né, o professor Bruno Coutinho veio mais tranquilo para a entrevista, veio num tom mais, né, ameno, vem dando as explicações de uma forma, né, mais tranquila. A questão da minutagem, a questão, né, de que
continua ainda, né, dizendo que, usando termos que às vezes ele poderia facilitar essa coisa da relação se fosse um pouco mais tranquilo, né? Acho que tratar a torcida como um entorno, né? Nós não temos um entorno, professor, a gente tem uma torcida que influencia, uma torcida que, né, acompanha, que ajuda o clube, enfim. Mas o fato é, né, que a gente precisa, né, começar a ver, então, como eu disse, as coisas mais pela positiva, tentar entender algumas questões, a questão da minutagem, né, que o professor vem com um pouco mais desarmado para as entrevistas, de uma forma mais tranquila. Acho que isso é importante, né, a gente ter esse equilíbrio, né, e o presidente fala sobre as contratações, né. Eu, particularmente, já entendendo, depois de tantos jogos, né, esse esquema, eu, né, contrataria zagueiros, mas o presidente fala que entende que não, né, não necessita, que seria algo do meio para frente. Acho que o meio, sim, né, talvez a gente precise de mais algum jogador de criação, se fosse possível, né, porque como a gente viu aí nessa partida, só o Leilon, de jogador de origem do meio, estava no banco se precisasse. Acabou que nem entrou, né, acabou optando aí, né, por 3 atacantes e um lateral no primeiro momento, né, e depois ainda, né, mais o Pepeto. O Marquinhos, não sei se estava no banco, né, seria os dois ali que... Mas o resto, com os volantes fazendo de zagueiro, quase todos estavam, né, ali no meio de campo. Bom, vamos ver como é que foi a rodada e como que ficou a tabela. Então, como a gente está vendo aí, na tabela de classificação, a Aimoré já está em primeiro com 27. A Aimoré é um dos times que ainda tem que folgar, então pode fazer mais 6 pontos e ir a 33. O Gramadense tem 23 pontos e, como o presidente falou, na próxima rodada, e como vocês estão vendo aqui, joga, né, com o Veranópolis. Então aqui vai ter um confronto direto. Só imaginar que deu um empate, né? O Gramadense iria a 24 e o Veranópolis iria a 23. O InterSM chega também aos mesmos 23 do VEC. Né? E não vai conseguir passar o saldo de gol porque a diferença está grande ainda, né? A diferença está 10-6, então tem que ver, se lá der empate, o Veranópolis não vai ter perda de saldo e o InterSM teria que tirar 4 gols em cima do Novo Hamburgo. Vamos ser sinceros que não vai acontecer. Então, né, o InterSM precisa vencer para continuar pelo menos em 4º lugar. A gente vê o Passo Fundo ali também com 20. O Passo Fundo enfrenta o Real, então não deve confirmar sua vitória. O Bagé, né, tem 19 pontos, joga em casa com o Brasil de Farroupilha. Tudo bem, o Brasil de Farroupilha joga a sua última cartada, né? O Brasil ainda pode fazer nessas 3 rodadas 9 pontos, chegar a 22 e né, passar alguns clubes aí. Por isso que falta só uma vitória para o InterSM. Né? O InterSM com uma vitória chega a 23 e o Brasil de Farroupilha já não alcançaria mais. Então, né, ainda está muito embolado. O Novo Hamburgo subiu a 18, pode também nos ultrapassar. E o Novo Hamburgo é o 8º. O Lajadense, que assim como o Novo Hamburgo foram os únicos 2 que venceram na rodada, né? O Lajadense tinha jogado antecipadamente com o Gaúcho e o Novo Hamburgo ganhou em casa, né, do Esportivo por 2-1. Foram os únicos que somaram pontos nessa rodada, certo? Então, bem tranquilo, 6 pontos tem o Novo Hamburgo pro Brasil, né, em 9 disputados. Então, quer dizer, 9 a serem disputados. Então, quer dizer, o Novo Hamburgo, né, o Brasil de Farroupilha, digo, torce muito aí pela vitória do InterSM, desde que ele faça o seu trabalho, né? Joga com o Bagé e, né, o InterSM joga com o Novo Hamburgo. Então, promete muito as próximas rodadas, né? Tá muito difícil para Santa Cruz e Brasil, né? O Santa Cruz já tem uma vida um pouco mais fácil, poderia com 9 pontos chegar a 20, né? Joga com o Gaúcho, depois joga com o Esportivo e finaliza sua participação com o Bagé, que pode ser o jogo mais difícil dependendo do que estiver disputando. Na última rodada, o InterSM também pega o Veranópolis, pega o União na quarta-feira, entre Novo Hamburgo e Veranópolis, que são adversários diretos, né? O União, que em tese já não vai querer mais nada com a competição.
Então, né, esse jogo é muito importante, é chave contra o Novo Hamburgo. Aí, ó, a rodada depois do jogo de domingo, na quarta-feira, TSM e União. O Novo Hamburgo pega o Real, então, né, também vamos imaginar que o Novo Hamburgo vença o Real. Tá difícil a vida do Real aí na reta final, né? E vai ter outros confrontos diretos aí, ó, o Veranópolis pega o Glória, o Veranópolis não folga mais. Se eu não me engano, né, as equipes que ainda, né, tem que folgar, uma é o Aimoré, outra é o Veranópolis e a outra é o Esportivo. O Esportivo já folga no próximo domingo, né? Então, essa é a situação. E aqui, né, eu destaquei uma coisa pra gente ver, né, que é a questão dos confrontos. Ó, primeiro, ficar entre as quatro colocações de cima é extremamente importante, né, porque dá vantagem de decidir em casa. Mas vejam só, né, e além de pegar o adversário de tese mais fraco, primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo e assim por diante. Vejam a configuração da semifinal. Se ficar em quarto ou em quinto, né, já vai ter que decidir a vaga com o Aimoré, né? Se o Inter ficar na parte de cima, é extremamente importante ficar entre o segundo e terceiro colocado. Porque daí vão ser os dois que vão decidir se passarem nas quartas, eles que vão decidir entre si, né? Então hoje, na colocação que o TSM está, e passando pelas quartas de final, decidiria a vaga com o Aimoré. Veja aqui, ó, primeiro do grupo B com o E. O B é o primeiro contra o oitavo e o E o quarto com o quinto. Então a importância de não ser quarto colocado na parte de cima e nem quinto e oitavo na parte de baixo, para não ter que decidir com o melhor clube da competição. Mas, né, seguimos acompanhando e vamos ver como é que é o desfecho da nossa Série A2. É isso, rapaziada. Então agora são, né, as rodadas finais, está começando a funilar, está começando a chegar a hora. Então vamos lá, tu torcedor, tu tem que estar na baixada, tu tem que estar apoiando o TSM, porque nós temos que fazer da nossa casa um diferencial, né? E, né, fazer com que as vitórias comecem a vir com mais tranquilidade, com o futebol que vai crescendo, chegar, né, como eu falei, tentando ver pela positiva. Quem sabe a gente chegando com toda essa dificuldade, com essa desconfiança, a gente vá, né, com mais gana, com mais garra para dentro do presidente Vargas, para buscar no grito, para nós buscar no gogó da nossa torcida esse acesso, né? Presidente Vargas que está mais pulsante, 4 torcidas organizadas. Então é isso, né, torcedor? E tu que acompanha a gente de todo lugar do mundo e do Brasil e também de Santa Maria, não te esquece, dá aquela moral, te inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho de notificações para saber quando chega um vídeo novo. E principalmente compartilha com teus amigos fanáticos por futebol, fanáticos pelo alvirrubro. E diz aqui embaixo o que tu achou do resultado, tá confiante no acesso, concorda com o esquema do professor Bruno Coutinho? Então, né, deixa o teu comentário, fala aí o que tu quiser, aqui é para tu colocar para fora a tua paixão alvirrubra. Então, até a próxima e aquele abraço!